quando a gente pensa o trade marketing como ferramenta de gestão, você tem uma parte importante que é desenvolvimento de estratégia, né? Que é essa parte de planejamento, de arquitetura de canais, né? De entender o comportamento do shopper, adaptar o perfil, né? Adaptar o seu mix a esse perfil de shopper, tal, não sei o quê. Mas você tem uma parte importante do trade, que é a origem do trade lá no final dos anos 90, ela era um trade operacional, né? Meio que substituiu aquele departamento de promoção, né? O trade marketing sempre existiu, só que tinha outro nome, né? Você tinha lá departamento de promoção e eventos, departamento de promoção e merchandising, então parte das atribuições de marketing foram para trade, parte das atribuições desse departamento de promoção foram para trade, então, mas era muito mais operacional. O trade estratégico ele começou a ser falado na segunda década dos anos 2000, 2010 para frente, que a gente começou a falar de um trade marketing mais estratégico. Nessa relação com o pequeno varejo, se a gente conseguir trazer a essência desse trade mais operacional, mas de uma forma mais organizada e mais estruturada, a gente já consegue dar um bom passo, né? Então, eu vou dar um exemplo, sei lá, vou colocar aqui 4 elementos importantes que estão dentro desse contexto. Então, o vendedor lá da distribuidora, o representante, ele pode trazer para essa discussão do pequeno varejo questões ligadas a mix e sortimento. É uma atribuição estratégica? Não necessariamente. É o dia a dia, né? Ele oferecer um mix adequado, oferecer um sortimento, ele ter essa capacidade de oferecer um mix adequado de acordo com aquilo que ele está vendo. Ele não precisa de um estudo, ele não precisa de um instituto de pesquisa para chegar e falar assim, olha, eu estou te oferecendo esse mix aqui porque nós fizemos um investimento de comportamento de shopper da sua loja. Não, cara, é só você bater o olho, fica meia horinha ali olhando o movimento da loja. Qual é o perfil desse shopper, né? Qual é o horário que essas pessoas compram mais? Elas compram mais de manhã, compram mais à tarde ou compram mais à noite? São pessoas mais jovens, pessoas de mais idade. Elas entram para fazer compras de reposição ou entram para fazer compra de abastecimento? Sabe, é abrir um pouquinho a cabeça. Se a indústria conseguir treinar esse representante para que ele tenha uma capacidade maior de observação, a gente já está evoluindo demais. Porque é tão transacional a relação desse cara com a loja, que ele não consegue nem pensar e não consegue nem sugerir um mix adequado. Às vezes ele quer empurrar, a gente chama de empurroterapia, né? Ele quer vender um produto que vai pagar uma boa comissão para ele, mas ele também tem a certeza de que aquele produto não vai girar. Ou às vezes ele não tem a certeza. Mas por que ele não tem a certeza? Porque falta talvez um pouquinho dessa capacidade, dessa provocação e desse estímulo para um pensamento um pouco mais, eu diria, mais amplo, sabe? É de olhar e falar assim, pô, essa loja aqui tem 250 metros, tem 2 checkouts, as gôndolas são apertadas, não adianta eu querer oferecer para o cara, de repente, assim, uma loja que atende um público mais de baixa renda, então eu vou olhar para o meu mix, adianta eu oferecer para o cara produtos muito caros? Não, eu vou oferecer produtos que talvez tenham um desembolso menor. Então, se o vendedor conseguir ter um pensamento, né, em relação a uma sugestão, uma proposição de mix de sortimento, ele já evolui consideravelmente. Outras atribuições que podem estar dentro desse contexto é a questão do espaço, né, dele ajudar o varejista a repensar o espaço naquela gôndola. E não só pensando na marca dele, mas pensando na categoria. O que o trade marketing trouxe de evolução foi que a gente saiu daquele pensamento único, exclusivo da minha própria marca, do meu produto, mas eu passei a pensar a categoria de uma forma mais ampla. Ou seja, aquilo que a gente costuma dizer, eu tenho uma pizza, e todo mundo, cada um tem um pedaço dessa, tem uma fatia dessa pizza. Então suponhamos que a pizza seja o mercado, ou seja, a categoria, né? Vamos dizer, você tem uma pizza que é a categoria dentro de um varejo. Os pedaços da pizza são as marcas. Se essa pizza reduz de tamanho, ou seja, essa categoria reduz de tamanho, os pedaços de pizza serão menores. Todo mundo vai perder. E o contrário é verdadeiro. Se eu consigo ampliar essa pizza, os pedaços serão maiores, mesmo que cada um continue com o seu mesmo pedaço. Se cada um tiver 8 pedaços, se você aumenta a pizza, aumenta o pedaço.
Então, essa visão também de olhar a categoria é uma evolução considerável. Né? E o vendedor ele pode fazer isso. Né? Ele chega lá para o dono do estabelecimento e fala assim, cara, você já pensou de repente em remodelar o seu espaço? Você já pensou em diminuir esse espaço? Parece que esse produto aqui que você tem aqui não está com um giro bacana. Ele está meio desalinhado com o perfil de consumidor, de shopper da sua loja. O que você acha de repente diminuir o espaço desse produto aqui, aumentar a categoria, aumentar essa categoria como um todo, que vai te trazer talvez mais fluxo para a loja, vai trazer mais consumidores no seu corredor e naturalmente vai trazer mais conversão, que é o que a gente falou, né? Então o espaço é uma atribuição bacana que a gente pode contextualizar também, né, com uma atribuição desse vendedor. Outra coisa também seria a visibilidade, né? Quando a gente fala de visibilidade, é que tipo de material, eu estou falando de operação, estou falando de coisas operacionais, né? Lá no PDV tipo mesmo. PDV, lembra que eu falei que o trade marketing acontece dentro do ponto de venda? A gente está dentro do ponto de venda olhando para a gôndola. Então, que tipo de material que a indústria disponibiliza para o meu distribuidor, que é meu empregador, e que eu poderia estar usando nessa loja aqui, para melhorar a visibilidade do meu produto? Aí estou falando basicamente da minha marca, né? Porque eu não vou ter o material do concorrente. Sim. Então, será que é um display? Será que eu posso pegar um ponto quente na loja? O que é um ponto quente na loja? Você tem um mercado, às vezes, de 300 metros quadrados, mas você tem um açougue lá num cantinho, você tem uma padaria, você tem a linha ali de produtos de primeira necessidade, né? Então, esses são os pontos mais quentes da loja. Então, eu convenço o dono do supermercado, que você falou, a minha relação com o dono, não é com o gerente, com o diretor, sei lá com quem, fala, cara, posso colocar um display aqui, vamos fazer um teste, né? Falando de teste, vamos fazer um teste, vamos colocar um display aqui para ver se isso não vai te trazer um retorno, vamos medir quantos produtos você vai vender e no final vamos medir quanto de dinheiro você vai ganhar, né? Porque a linguagem de dinheiro todo mundo entende. E quem no varejista também, ele não é burro, né? Pelo contrário, ele é muito inteligente, né? Então ele sabe que no final ele fala assim, pô, peraí, fiz um teste aqui, coloquei um displayzinho, vendeu tantas unidades no final do mês, me deixou tanto de margem no final, pô, bacana, vou manter esse display aqui. Então a gente está falando de visibilidade, né? Estamos falando de melhorar a exposição do meu produto. Isso é uma atribuição de promotor, de merchandising, do vendedor, está dentro do contexto de trade marketing. E um quarto elemento que eu lembro de incluir aqui é a precificação, né? Então, se a gente falar de mix e sortimento, se a gente falar de espaço, se a gente falar de visibilidade, promoção, material, display, qualquer coisa nesse sentido, mudar a exposição do produto, eu convencer lá o dono do estabelecimento de puxar o meu produto que está lá na última prateleira para a altura dos olhos, que a gente sabe que a visibilidade ali na altura dos olhos tende a trazer um giro maior, né? Produtos do lado direito tende a vender mais, por quê? Porque a maioria das pessoas é destra, e quando você é destro, você tende a pegar com o braço direito, né? E você tende a olhar mais para a direita do que para a esquerda. Isso né, é anatomia, né? E por último, eu colocaria a precificação. Então, assim, será que o preço que o cara está vendendo aquele produto está correto? Será que ele não está colocando um markup muito alto? Será que não vale a pena eu, como vendedor, como RCA, me esforçar para abrir uma discussão com aquele dono de estabelecimento ou com aquele comprador a respeito da margem, fazer um teste? Se você baixar um pouquinho o produto, vamos fazer um teste para ver quanto que de dinheiro vai deixar no final para você? Talvez você vai reduzir a sua margem percentual, mas vai ganhar em margem absoluta. Volume, e tem uma outra coisa dentro desse contexto de preço que pouca gente dá atenção, que é a falta do preço na gôndola. E que o varejista muitas vezes ainda não sabe, ou talvez não percebe, é que quando um produto não tem preço, ele não vende. Nenhum de nós aqui, invariavelmente, nenhum de nós compra um produto sem preço. Ou você vai comprar o produto que está do lado, ou você não vai comprar. Esse negócio, não, mas eu pego o produto, vou levar no leitor ótico. Quando tem, porque às vezes não tem leitor, né? No comum, no pequeno varejo, a gente não ter leitor. Então, eu estou falando, obviamente, que mais do mercado alimentar, né? Na farmácia é um pouco diferente isso. Isso também. Mas a falta do preço, o que se perde de venda
o que se deixa de vender pelo simples fato de não ter a tarjinha do preço ali sinalizando é absurdo. Se um dia algum instituto de pesquisa fizer um levantamento disso, vai descobrir que tem milhões de dinheiro perdido nessa história. Então, acho que essas 4 questões que eu abordei são questões totalmente fáceis e factíveis de se cultuar na cabeça de um homem de vendas, né, de um profissional, seja homem ou mulher, enfim, e ele pode sim assumir esse papel também do próprio trade marketing e aí atender aquilo que você colocou, que é um grande desafio hoje de traduzir essa mensagem, de levar essa linguagem de forma mais limpa até o pequeno varejo. Eu me estendi não, mas foi muito resposta, bom, né? Mas acho que a gente acaba pegando outros ganchos aí, né? Fantástico. Foi esclarecedor.